Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar em Salmos 78, versículo 1 em diante. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. A geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez às vistas de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. Dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. E fez sair fontes da rocha e fez as águas correr como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne, para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa para nós no deserto? 20. Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão com os poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearás o vosso apetite, ainda lhe estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os escolhidos dele e feriu o mais forte de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conselho. Mas ele, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou que eram carne, um vento que passa e não voltam. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder de suas mãos, nem no dia em que os livrou do seu adversário. Como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan.
e transformou seus rios em sangue e suas correntes, para que não pudessem beber. Ele lhes mandou enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e ao corisco o seu rebanho. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Preferiu todos os primogênitos do Egito, primícias da sua força, nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do teu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações diante deles, e dividindo as suas terras, lá deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais. Viraram como um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se dignou, e sobremodo aborreceu a Israel. 60. Pelo que desamparou o tabernáculo em Silo, a tenda que estabeleceram como sua morada entre os homens. Juntos agradecemos a Deus por esses versos recitados. Deus seja sempre louvado.